Wang Ling é um perdedor solitário que despertou os poderes do Deus imortal para manipular o tempo e espaço, e até mesmo saiu do ventre da sua mãe quando nasceu. No entanto, a única coisa que ele se importava era com um macarrão crocante. Então, quando um sapo imenso invadiu sua cidade e o fez largar seu lanche, Wang Ling destruiu a calamidade de classificação S com um único golpe, mas manteve suas habilidades em segredo para parecer comum. Em seu primeiro dia de aula, 2 dos alunos mais velhos o abordaram por ter o menor valor de força e disse para entregá-lo todo o seu dinheiro. Mas do nada, uma rajada de fogo esmagou os valentões e a garota mais popular da escola, chamada Sun Ring, pousou lá embaixo e fez os valentões correrem de medo. E quando eles vão embora, ela tenta dizer ao Wang Ling que ela sempre irá protegê-lo. 都会好好保护你们的。谢谢，辛苦你了。 Mais tarde naquele dia, o diretor apareceu diante de todos para começar o exame de admissão para determinar seu poder de força espiritual, e as maiores pontuações entrarão na classe elite. Um moleque feio chamado Kushan foi o primeiro, e quando ele entrou, se deparou com um sapo gigante e caiu para trás. Aquela era a encarnação do sapo que o Wang Ling derrotou anos atrás, mas quando o cara deu um soco no sapo, ele percebeu que sua cara feia nunca poderia ser a mesma do protagonista. Um por um, cada aluno foi seguindo, até chegar a vez de Chen Hao, que liberou os poderes de seu punho, atingindo uma pontuação acima de 900 e entrando na classe elite. Quando chegou a vez de Sun Ring, ela correu em direção ao sapo e conseguiu afastá-lo com um soco, tornando-se a primeira aluna a atingir a pontuação acima de 2.000 pontos. Wang Ling foi o último aluno a entrar e queria tentar esconder seu verdadeiro poder para que todos pensassem que ele era normal. Mas assim que ele pisou na água, o sapo ouviu a música de fundo e se lembrou exatamente do que aconteceu. Naquele dia, quando o líder dos magos tentou atacá-lo, ele deu um chega pra lá e se levantou para queimá-lo até as cinzas. Mas naquele momento, Wang Ling caminhou em direção ao sapo e com apenas o efeito do vento de seu chute, ele conseguiu deixar o sapo inconsciente por incomodá-lo enquanto comia seu macarrão crocante. Ouvindo a mesma música de fundo novamente, Wang Ling fingiu que estava tentando, mas assim que ele chega perto o suficiente, a energia de seus braços que mal se moviam destrói um sinal, e todos viram que o sapo foi nocauteado e a pontuação dele sendo tão alta que a tela não conseguiu calcular. No entanto, ele nem mesmo tocou no sapo, e quando o sapo começou a se desintegrar, Sun Ring percebeu que algo estava errado, e Wang Ling percebeu que o sapo estava fingindo de morto para não sentir dor novamente. Pois é, pessoal, o sapo preferiu se matar ao invés de passar por aquilo de novo. Bucha, né? Resumindo, o sapo é bucha. 王令，在你就去精英班吧。 O examinador o parabenizou por ter sido admitido na classe elite, e quando a primeira aula começou, a professora mostrou a eles os espíritos que eles iriam summonar de outras dimensões, usando seu nível de força, e Chen Hao decidiu mostrar seus poderes. 献祭我的精血，出来吧，神龙，实现我的愿望。 Então ele é? Depois que todos zombaram dele, Sun Ring convocou um caramelo de rua, mas se perguntou quanto poder ela precisava para invocar uma besta espiritual. E a professora se perguntou por que o caladão da sala ainda não havia feito nada, então ele decidiu tentar também. Mas quando ele sentiu todos os alienígenas ao seu redor, uma explosão aconteceu e o sapo do exame apareceu, se perguntando por que diabos estava vendo a cara feia dele de novo. Para salvar a todos, a professora jogou o cachorro esqueleto em direção ao sapo, transformando em um cachorrinho. E Sun Ring perguntou se você já deu um like nesse vídeo. Nosso Wang sabia como isso terminaria e tentou escapar da aula, afinal ele ficou sozinho a vida toda, porque mesmo quando seu pai esperou ele nascer, viu que a sala de parto explodiu e a enfermeira saiu de lá chocada e entrou em desespero, mas seu filho não estava morto e viu que Wang Ling tinha saído do ventre da sua mãe sozinha. Sozinha? Todos os dias ele se sentava e lia a mente dos seus pais, enquanto eles constantemente mentiam um para o outro e o incomodavam com todas as suas discussões. Então, para salvar o casamento, ele usou suas células cerebrais infinitas para pensar em todas as bilhões de resultados possíveis e decidiu mijar na frente deles. Sim, exatamente isso. E foi assim que uma mijada salvou o casamento dos seus pais. Exatamente isso, pessoal. Que mijada, mano.
Que bijada. Com o passar dos dias, ele foi capaz de manipular a própria gravidade, e aos 6 anos, ele já havia adquirido a habilidade de destruir monstros classificados como calamidades. Então seu pai começou a fazer experiências com ele, até que desenvolveu o selo secreto para esconder os poderes ilimitados de seu filho. Mas, mesmo assim, não foi o suficiente para impedi-lo de quase quebrar a tigela apenas por tocá-la. Sua mãe constantemente lhe dá pílulas douradas para suprimir seus poderes espirituais, e mesmo que seus pais o amassem, eles desejavam encontrar uma maneira de ajudá-lo a viver uma vida normal, porque até as coisas mais simples, como apagar velas, acabava resultando na casa em chamas. E quando tinha 10 anos, seus amigos quase o tocaram e todos ficaram inconscientes. Porém, pela primeira vez em 10 anos, ele percebeu que seus pais estavam realmente lutando para lhe dar uma boa vida. Então, até que encontrasse uma maneira de suprimir seus poderes, ele decidiu evitar qualquer coisa que pudesse agitar suas emoções, exceto o macarrão crocante. Um miojinho de lei não pode, né? Não tem como evitar um miojão, não tem. Tá gostando do macarrão, Rodrigo? Macarrão de merda, então faço meu papelão. Na escola, ele viu que sua iguaria estava em promoção. Um homem aleatório comprou a loja inteira, dizendo que daria tudo que eles quisessem de bom grado, desde que votassem Su Ring, a filha do presidente. Todos os caras ficaram bravos, porque ela iria conseguir muitos votos. Mas Wang Ling disse a ela que lhe daria 5 dos seus votos por 5 pacotes de macarrões, a fazer se perguntar por que esse idiota está ajudando. Depois de receber o macarrão, todos os outros caras perceberam que poderiam pegar comida grátis apenas votando nela. Porém, Chen Hao jurou que iria vencê-la. Vendo como todos caíram na armadilha dela, ela lançou sua arte da sedução para controlar a mente de todos. Porém, percebeu que Wang Ling não foi afetado e não estava mais lá, sobrando apenas sua pílula dourada, pois ele queria retribuir o macarrão que ela lhe deu. Quando a aula começou, Su Ring percebeu que Wang Ling não havia sido afetado por seu feitiço, mas mesmo depois de tentar dominá-lo, ele se perguntou se ela pegou a pílula, e quando ele sinalizou com alguns gestos, ela pensou que aquela pílula lhe daria mais energia, então ela decidiu comê-la para aumentar seus poderes. Porém, ela não poderia estar mais errada, e seu corpo começou a parecer que tinha caído no céu. O feitiço de sedução quebrou, e o professor a chamou para demonstrar a arte da sedução, o mesmo feitiço que ela havia usado, mas enquanto ela caminhava para frente, acabou escorregando em uma lata e quase caiu, mas Wang Ling a salvou na maior pose de super-herói. 不客气。 No entanto, ele não era assim e apenas a deixou cair no chão, quebrando o feitiço de sedução de todos. Antes que a aula terminasse, o professor anunciou que Chen era o presidente das turmas, e quando Wang Ling se afastou, o professor sabia que aqueles gestos eram definitivamente uma técnica secreta para liberar algumas habilidades poderosas. Mais tarde naquela noite, Su Ring se perguntou como Wang Ling destruiu seu feitiço depois de apoiá-la na loja, e desejou que ele saísse de sua mente. Já na manhã seguinte, Chen Hao trouxe seu caldeirão gigante para a aula de refinamento de pílulas e pensou que Su Ring definitivamente cairia em seus encantos. No entanto, seu amigo sabia que ela não gostava de carecas, e por falar no diabo, Su Ring chegou em sua limusine e, de alguma forma, ela tinha uma serenata para ela, junto com 40 fucking seguranças. 早上好啊，孙荣师妹 王。师兄， Com um único olhar, Wang Ling viu que ela havia sido seduzida por ele, já que ele realizou o feitiço durante a aula, assim como o docente pediu. Então ele rapidamente quebrou o feitiço, deixando todos curiosos sobre o que acham ser maneiras de flertar. Na sala de aula, a professora demonstrou como criar uma pílula de ouro, mas nenhum dos alunos sabiam como iriam passar nesta aula. Chen Hao começou a remover a terra com a qual iria enterrar o prota, enquanto mesmo usa um forno micro-ondas para refinar o minério. E Gu Hao se perguntou como ele iria competir, e exibiu sua própria fornalha mágica. E Su Ring desejou conseguir um desses algum dia. O forno de Chen Hao explodiu em seu rosto, e por ter destruído o caldeirão de sua família, ele saiu correndo e chorando. Chorando pra caralho, mano. Kiko. Tá vendo? O que dá? Ser careca é tudo nerfado, mano. Assim que ele foi embora, a professora disse a eles que esperariam 7 horas até que os minérios terminassem de refinar. Mas depois de sair, o cão verde estava pronto para devorar o caldeirão de Gu Hao. Mas Wang apareceu antes que isso acontecesse. E quando o sapo pulou na janela, ele tentou persegui-lo, mas isso era tudo parte do seu plano para enganar o moleque. Porém, quando ele se virou, viu que Wang estava bem atrás dele e implorou por misericórdia. Enquanto isso, Chen Hao ainda estava correndo
correndo com lágrimas nos olhos, porque ele não só não conseguiu a garota, como sabia que seu pai o executaria por destruir seu sagrado tesouro familiar e não obter o primeiro lugar. Ao mesmo tempo, Wang Ling saiu com a fornalha de Gu Hao, mas o mesmo apareceu nesse instante e por pensar que ele estava tentando roubá-la, apontou sua arma de paintball para ele. Wang Ling disse que não estava procurando problemas, mas ele disse para explicar ou o mandaria para o outro mundo. Enquanto isso, a mente de Chen Hao quebrou e ele viu a maneira como Su Ring correu em direção ao seu novo papai. Ele acabou sendo possuído pelo demônio do coração e eles começaram a fazer sua cabeça, dizendo que ele só perdeu a garota por ser careca. Com isso, ele ficou determinado a eliminar o mal pela raiz. Voltando para os dois, o gordinho perdeu a paciência e atirou com sua arma envenenada, mas Wang se esquivou no último instante e Chen Hao engoliu todo o líquido pegajoso. Eles tentaram arrastar seu corpo de volta para a sala e se perguntaram como ele sobreviveria, já que bebeu aquele veneno. Sabendo que poderiam ser expulsos, ele implorou a Wang Ling para ajudá-la a criar um antídoto. Então eles começaram a reunir todos os ingredientes e com tudo pronto na fornalha, bastava esperar 4 horas, mas sabiam que a instrutora voltaria em 2 horas. Nesse momento, o cão verde voltou e tentou comer o caldeirão, mas conseguiu impedi-lo com seu selo mágico. Quando ele foi verificar se sua fornalha estava bem, eles perceberam que o fogo de Frog tinha realmente acelerado o processo, então eles decidiram sacrificar o sapo e começaram a forçá-lo a liberar seus poderes. Wang Ling perguntou por que ele estava mantendo esse poder escondido, então o sapo disse a ele que seus poderes de manipulação da linha do tempo destruiriam o mundo, mas ambos sabiam que poderiam usar isso ao seu favor. Uma vez que o antídoto estava pronto, eles forçaram o pobre cachorrinho a beber o veneno para testar uma pílula nele. Lembrando que nenhum animal foi ferido durante a produção desse vídeo. Bem, pelo menos não que você deve se importar. Já que obteram sucesso, eles decidiram dar a pílula para Chen Hao, e de repente eles começam a ouvir passos da instrutora, então ele correu para fora para tentar atrasá-los. Porém, a professora não ligou para ele, e quando entraram na sala, a professora estava pronta para ver se sua fornalha realmente refinou alguma pílula. Mas ele implorou para que ela não o expulsasse, mas ela viu que ele realmente havia refinado uma pílula, e o gordinho percebeu que Wang Ling sacrificou sua própria pílula por seu amigo. Então chegou a vez dele, e a professora soltou o esporro por criar explosivos. Ao ver como Wang substituiu a pílula de Chen em seu micro-ondas e sacrificou sua própria nota por seus amigos, isso fez perceber que Wang era o maior amigo do mundo. Mas o que ele não percebeu é que Wang não fez porra nenhuma, porque ao lavar a fornalha, a pílula estava lá o tempo todo. Então eles cozinharam sem que nenhum dos dois soubesse que o micro-ondas era inútil. Porém, nada era tão inútil quanto o caldeirão de Chen Hao. E aquilo ainda é o tesouro de família, dá pra acreditar? Quando ele acordou, ele viu que seu forno foi consertado, e Gu Hao disse para ele agradecer ao Wang por todo o seu trabalho duro, gerando uma amizade entre os dois colegas. No dia seguinte, Su Ring se aproximou do garoto, mas em vez de ser a caçadora, ela era quem estava sendo caçada. Sem qualquer hesitação, ela perguntou ao Wang se ele queria ir ao encontro com ela, mas o garoto olhou para ela com a mesma cara inútil de sempre. Ao mesmo tempo, os caçadores receberam a ordem para atirarem nela, mas quando iam fazer isso, o Wang os impediu, apenas com a pressão de seu olhar. F, calvo. Você é calvo, leque. O professor chamou Wang Ling para fora da classe e ela se perguntou por que ele a estava evitando. Ao mesmo tempo, os atiradores decidiram recuar ao comando do chefe, porém o que eles não sabiam era que estavam sendo observados esse tempo todo pelo cão verde. Su Ring pensou que Wang disse sim para o encontro dela, mas na verdade ele estava apenas dizendo sim para o professor. Então ficou animada para ir em um encontro com ele. A escola inteira estava em choque porque o garoto, tido como o mais fraco da escola, teria um encontro com a garota mais popular do colégio. E enquanto isso, uma coelhinha pensou que as coisas iriam ficar interessantes. No escritório, o diretor pediu ao professor que saísse imediatamente, e o diretor se apresentou como Ziwei, o homem que testemunhou sua habilidade de derrotar o sapo trotador anos atrás. Ele se ajoelhou e implorou para que ele se tornasse seu mestre, mas Wang liberou 50% da sua magia de esquecimento, e quando finalmente ficou sozinho, o sapo contou a ele sobre os assassinos. Enquanto ele dormia, ele continuou tendo pesadelos sobre a esquisita de Su Ring, mas quando ele saiu da cama
estava com sua fantasia de coelho, ele viu Su Ring esperando por ele do lado de fora da janela, com todos os seus seguranças, e desejou que ela morresse logo. Seus pais normalmente teriam concordado com ele, mas eles pensaram que seu filho nunca traria uma garota para casa, então eles imploraram para que ele usasse proteção. Porém, seu pai se perguntou como que o Wang nasceu, sendo que ele sempre usou proteção, mas sua mãe disse a ele para não se preocupar com detalhes. No telefone, ele viu todos os seus amigos lhe desejando uma boa noite, se é que você me entende, e sem nem perceber, seus pais o empurraram para fora, e Su Ring disse que ele poderia fazer qualquer coisa. Que isso, rapaz? Tá indo para um caminho diferente, calma lá. Enquanto eles iam embora, os assassinos continuaram a persegui-los, e Su Ring disse que o levaria até o Paraíso Celeste, cujo castelo inteiro foi construído para que ela passasse um tempo com a pessoa que ama, e ela confessou que era a primeira vez que visitava esse lugar. Wang se perguntou por que ela ficou presa com ele, mas ela riu porque a cara dele ficou ainda pior. Assim que chegaram, ela disse para seus seguranças para esperarem do lado de fora, até porque o Wang era mais forte que eles. Mas apenas 5 minutos depois, todos os guardas foram nocauteados pelos assassinos. Diante de uma parede de profecia, Su Ring o arrastou para descobrir o futuro do seu relacionamento, e o assassino disparou sua bala naquele instante. Porém, Wang conseguiu pegar a bala com os dentes e a arremessou de volta no bandido, que se perguntaram se suas armas tinham mais recuo do que a do CS. Enquanto eram seguidos, Wang explodiu os assassinos atrás deles, e enquanto ele tentava dar um presente para ela, ele fez todos os troncos caírem em cima deles e apagou suas memórias. Quando eles estavam prestes a dar outro passeio, o Mágico de Oz estalou o dedo para fazer cair a pedra em cima deles. E no final da noite, os assassinos se perguntaram o que diabos estava acontecendo com a sorte deles. E Su Ring perguntou se ele queria aproveitar para andar na roda gigante com ela para ver os fogos de artifícios. E depois dele concordar, ele pensou que iriam finalmente ter um momento de paz, mas os assassinos idiotas pularam atrás deles. Ziwei viu que seu mestre estava em apuros e imediatamente pediu reforços. E enquanto o casal estava na roda gigante, os fogos de artifício começaram a explodir no céu. Enquanto ele estava distraído, os assassinos apontaram suas armas para ele e para a menina, forçando-os a sentar um do lado do outro. Embora sua vida estivesse em perigo, ele estava feliz que Su Ring finalmente calou a boca. Ela implorou para que eles deixassem seu amigo ir, e depois de ouvi-la chamá-la de amigo, ela começou a chorar e implorou para ele ir embora. Mas ele se levantou com os olhos brilhando e usou sua força para jogar um dos assassinos para fora, e quando o outro implorou por sua vida, fazendo-o colidir com uma fênix gigante de energia e assim o eliminando. Naquele momento, enquanto os fogos de artifício explodiam, Wang Ling a fez prometer que manteria isso em segredo entre eles e usou 100% da sua magia de promessa, selando as memórias dela sobre aquela noite, em vez de apagá-las. E essa foi a primeira vez em sua vida que ele quis que alguém soubesse quem ele realmente era, e este foi o começo do seu novo relacionamento, enquanto os fogos de artifício continuavam explodindo no céu. No dia seguinte, na escola, o professor disse a Su Ring que os assassinos que a atacaram no parque ainda podem estar por aí e devem estar elaborando um novo plano. Porém, quando ela lhe disse que não tinha lembranças do ataque, Ziwei chegou dizendo que ele mesmo os havia eliminado na noite anterior. Depois que o casal retornou da roda gigante, Wang a observou partir antes de lançar o feitiço em Ziwei, fazendo acreditar que havia derrotado os Hitmans. Enquanto Ziwei lhe mostrava uma carta, ele lhe disse que os assassinos pretendem invadir a escola para capturar alguns alunos, e os portões foram imediatamente fechados e os soldados barricaram o local. Porém, dentro do pátio da escola, um ninja chamado Shu Feng emergiu do chão e nocauteou um segurança com seu incrível martelinho de galinha. É mais forte que eu, gente, desculpa. E assim ele saiu nocauteando um por um. Em seguida pulou no feno no pique Assassin's Creed e o puxou para dentro, deixando vários corpos empilhados. Dentro do corredor, um novo ninja da fase dourada chama... Caralho, como é o nome desse filho da puta? É muito ninja, véi. Porra, por que não tem um ninja com o nome de Pedro, véi? É sempre uns Shu Feng, uns Wei, uns minha p... Porra.
um novo ninja da fase dourada chamado Xuxing começou a explodir as janelas. No entanto, ele conseguiu desviar do ataque de giz que perfurou a parede e a rachou com um martelo. Quando o professor apareceu diante dele, ele disse que o esmagaria como uma formiga. Enquanto isso, Wang foi informado que ele ganhou um pacote de macarrão crocante de graça e, na esperança de reivindicar seu presente, ele decidiu sair. Ao mesmo tempo, no corredor, o professor começou a desviar de uma arma, mas com um ninja determinado a provar seu valor, ele lançou sua massa, usando o feitiço e os fez expandir, mas o professor esmagou facilmente, chamando isso de inútil. Ele disse que o ninja era decepcionante por ter trazido uma arma inútil como essa para uma batalha real. Quando ele começou a se aproximar dele, Xuxing... É Xuxing? Xuxing? Xing Ling lançou uma explosão tóxica e saiu correndo, mas esbarrou na porta quando Wang saiu do escritório e simplesmente se afastou. Enquanto isso, Xu Feng havia eliminado outro conjunto de seguranças, mas quando ele tentou sair, ele viu o Cão Verde parado na sua frente e enquanto tentava brincar com ele, acabou tendo sua mão mordida. Ele o jogou para longe e percebeu que ele havia drenado sua força vital. Naquele instante, seu corpo começou a murchar e o sapo gigante surgiu diante de seus olhos e preparou uma explosão poderosa. Xu Feng tentou fugir, mas sua espinha quebrou, permitindo que o sapo derrotasse. Naquele instante, enquanto o terceiro ninja, chamado Shen, estava no telhado acumulando uma força poderosa para destruir as instalações. Com sua habilidade de invisibilidade, ele pensou que nunca seria encontrado. No entanto, Wang Ling apareceu do lado de fora, tendo vindo reivindicar seu presente e disse que podia vê-lo tão claro quanto o dia. Depois que os heróis da cidade escanearam sua caixa, Wang finalmente recebeu seu presente, mas ao retornar com seu pacote de macarrão, Shan pensou que ele não tinha lhe visto. 不，说的就是你。 Ao perceber que foi exposto, o cara do martelo desencadeou seu feitiço poderoso, que se espalhou através da escola. Ele o golpeou e no final caiu de joelhos perante uma força maior. Ziwei chegou no local e disse que não esqueceria de seu mestre dessa vez, mas o Wang lançou de novo o feitiço de esquecimento e o fez acreditar que ele havia executado o ninja. Quando os amigos de Wang chegaram, Wang fingiu que estava desmaiado. Então o herói disse a eles que ele foi ferido durante o ataque e precisava ser tratado imediatamente. Durante uma semana, Wang fingiu estar doente e ficou na cama o dia todo para não ter que ir à escola, porque ele é um moleque preguiçoso. Quando seus amigos chegaram para vê-lo, Su Ring tentou dar-lhe uma injeção enorme, mas ele disse a ela que já estava recuperado e saiu correndo da cama. Em pouco tempo, eles se sentam à mesa juntos e decidiram fazer seu teste de poder espiritual para medir suas habilidades. Chen Hao decidiu dar o primeiro tiro, e ao convocar sua força espiritual, uma poderosa bola de luz apareceu diante deles com uma medida de sua força espiritual total. Enquanto isso, na escola secundária, um grupo de alunos estava fazendo o mesmo teste. Quando Liang Shen convocou sua própria força espiritual, ele marcou 1950 pontos no sistema, e os alunos pensaram que ele era um perdedor inútil, pois estava muito abaixo na média. Então seu líder Teng Jing decidiu mostrar sua própria habilidade, enquanto ele extraía sua força espiritual poderosa. Uma rajada de vento soprou pela sala, e o número continuou a aumentar no sistema, até que ele foi elevado à primeira posição, tendo a pontuação de 4.379 pontos. E os seus colegas começaram a torcer por ele. Por outro lado, Gu Hao conseguiu invocar apenas uma pequena esfera e tentou abraçar o chão, mas Chen Hao conteve. Sun Ring sugeriu fazer seu próprio teste outra vez, pois ela estava com medo de destruir a casa, mas os meninos estavam ansiosos para ver seus poderes e conseguiram persuadi-la no maior estilo Dragon Ball. Xalá e xalá. Quando ela terminou, o sistema a elevou para a segunda posição no ranking, obtendo 4.015 pontos. Na vez de Wang Ling, ele realmente percebeu que não tinha tempo para se preparar para o teste e pensou em usar sua menor força espiritual para manter todas as suas habilidades escondidas. Porém, quando ele começou a invocar seus poderes, a força dele quase surpreendeu a todos e ele mal conseguiu teletransportar o Sol que ele criou para fora da órbita da Terra. Quando ele terminou, o sistema revelou que sua posição constava como imensurável, então decidiu colocá-la em primeiro lugar.
Ao mesmo tempo, na escola adversária, eles notaram que o Wang havia ficado em primeiro lugar no quadro de testes e pensaram que o sistema estava com falha porque eles não conseguiam acreditar no resultado que viam com seus próprios olhos. Quando seus amigos começaram a sair, o Wang ouviu o Gu Hao dizendo que pretende hackear o sistema para aumentar sua pontuação baixíssima. Muito baixa, nada pequenininha, parece meu pai. Naquela noite, enquanto o Gu Hao tentava hackear o sistema para reduzir a pontuação de Wang, ele decidiu invocar um pergaminho de formação de senha, e depois que o pergaminho apareceu diante deles, ele lançou o feitiço na sala, na esperança de encontrar uma senha. Quando ele terminou, ele percebeu que a senha permaneceu invisível, e com raiva jogou seu livro fora. Mas o Wang disse a ele que a senha era apenas 8 estrelas, o chamando de idiota, e isso desbloqueou o computador. Na escola oposta, outro aluno também hackeou o sistema. No entanto, eles descobriram que não conseguiam encontrar sua pontuação e que o novo hacker havia se infiltrado no sistema. Ao mesmo tempo, Gu Hao percebeu que Teng Jing estava em segundo lugar e lembrou que ele costumava intimidá-lo alguns anos atrás. Mas naquele momento, o alarme do sistema foi disparado e os alunos tentaram desistir antes de serem descobertos. No entanto, um grupo de alunos entram na sala e perceberam que o nome de Teng havia sido alterado no sistema. Mas eles pensaram que ele mesmo havia feito isso e começaram a achar que ele era um fracassado. Mas ele é um fracassado, não é pra achar não, ele é mesmo, ele é babaca assim, sabe? Algumas semanas depois, na escola, o diretor disse ao instrutor que ele pretende enviar o Wang e seus amigos para uma competição de espadas com a escola adversária que eles perderam competições por 13 anos consecutivos. E o docente esperava que o Wang fosse seu amuleto de sorte que iria finalmente ajudá-los a ganhar a medalha de ouro. Porém, quando o instrutor disse que eles precisavam enviar 5 alunos para a competição, Ziwei disse que o cão verde preencheria a 5ª posição. Porém, a docente se perguntava como a besta competiria sem uma forma humanoide. Então ela tomou a forma de humano sem rosto, mas voltou à forma de cachorro, pois eles estavam enojados só de olhar em seu rosto. No entanto, ela ainda pensava que o cachorro não seria permitido na competição, pois não participou do teste de força espiritual. Na esperança de compensar seu erro, Ziwei usou a braçadeira na besta e prometeu libertar o espírito sapo se ele conseguisse vencer a competição. Para provar sua determinação, a besta marcou 5.000 pontos e foi elevada a 2º lugar. Naquela noite, após a aula, os meninos se despediram de Su Ring e foram para casa. Ainda mais tarde, o professor decidiu informá-los que eles estariam representando a escola na competição de espadas e disse-lhes para prepararem suas espadas espirituais para a luta. Então os alunos começaram a exibir suas espadas especiais. E quando terminaram, perceberam que Wang Ling não havia revelado sua própria espada. E quando ele foi até o porão para pegar sua espada, o espírito da mesma emergiu da caixa, mas ele impediu. No dia seguinte, ele decidiu mostrar sua espada aos amigos, mas eles acharam que era muito curta e seria fraca em uma batalha. Quando os professores chegaram, eles disseram que ficariam na escola adversária até a competição começar e eles poderiam treinar com suas espadas. Naquele momento, o ônibus chegou, então eles começaram a se dirigir até a escola. Enquanto isso, o líder dos ninjas os observava do outro lado da rua e começou a segui-los, enquanto eles partiam, esperando finalmente capturar Sun Ring. Dentro do ônibus, o espírito de Wang Ling tentou sair, mas ele continuou impedindo, com medo de que a visão daquilo assustasse todos para fora do ônibus. Ao chegarem no local, são recepcionados pelo grupo do colégio rival. Rapidamente acontece uma troca de olhares tensos entre as instrutoras, já que no passado elas eram colegas de quarto e agora são inimigas de escola. A docente Pan revela que She havia enviado um relatório para a central a fim de recrutar Sun Ring para seu colégio, mas foi recusada na hora. Percebe que na equipe rival há um aluno que descumpriu ordens no exame final, maltratou animais e foi punido pela polícia. Com raiva, a instrutora She dispara uma luz no garoto, descobrindo que seu nível espiritual era apenas 5. Wang aproveita essa oportunidade para fingir que se feriu, porém seu espírito avisou sobre seu amuleto e antes que ele percebesse, uma energia descomunal é liberada para o céu, gerando uma grande pressão sobre o menino, fazendo até mesmo a assassina se perguntar se tinha alguém de nível Deus naquele lugar. Mas na verdade, quem liberou aquele poder foi a espada de Wang, a ressonância espada de pessegueiro, estimulando o poder do garoto junto com a técnica da instrutora She. Esse conjunto de fatores revelou o verdadeiro poder espiritual do menino. O espírito revelou que tentou avisá-lo antes, mas o Wang ficou impedindo no ônibus.
Enquanto Sun Ring e o instrutor tentavam ajudá-lo, eles começaram a se perguntar o que desencadeou aquela erupção, e até mesmo a instrutora ficou confusa com o fato de Wang ter desmaiado, porque a explosão dela era apenas para testar suas habilidades, e em seguida Wang Ling foi levado para a escola. Su Ring tentou se juntar a ele, mas Tang ficou no seu caminho. Ele perguntou se ela se lembrava do rosto dele, mas ela achou que ele era muito feio e nojento para se lembrar. Porém, quando ele se recusou a sair, ela tentou dar um soco nele, mas ela foi pega por Isabel, dizendo a Su Ring que eles pretendiam eliminar o Wang Ling antes que a competição começasse. Naquele instante, o corpo de Wang começou a queimar de uma chama misteriosa, então a instrutora rapidamente o amarrou com um feitiço para selar as chamas. Irritada com tal visão, Sun Ring sacou sua espada, e quando estava prestes a atingi-lo, o professor pegou sua lâmina e disse para ela controlar suas emoções. Dentro da sala médica, quando a equipe tentou tratar o Wang Ling, descobriram que ele já havia desaparecido misteriosamente. Enquanto isso, o mesmo tentava encontrar uma saída da escola e usou o truque de flash para suprimir seu amuleto, mas estava com medo de que seus poderes explodissem a qualquer momento. Então ele ligou para seu pai, que estava nesse momento soltando aquele barro, né? E disse que seu selo de poder estava começando a quebrar. Imediatamente seu pai levantou as calças e partiu na sua espada voadora. Então Wang continuou pela escola e esperava encontrar a saída. Ao mesmo tempo, seus amigos entraram no ginásio da escola e lá souberam das regras da competição do evento. A equipe com a maior pontuação seria coroada vencedora. No entanto, quando Gu Hao apontou que o time dos valentões tinha um jogador a menos, uma onda começou a subir em direção a eles e quase encharcou suas roupas, e um cara misterioso apareceu diante deles. Em um piscar de olhos, ele pegou Sun Ring e ofereceu a ela uma rosa, mas ela disse que essa rosa era tão feia quanto seu rosto horrendo. Na esperança de impressioná-la, He Bufeng disse que a instrutora o contratou para esmagar seu time, mas estava disposto a mudar de lado em troca de uma noite com a garota. Não suportando mais essa situação, Shen observa aquilo e não fica parado e tenta acertar um soco no garoto, mas é repelido por um grande campo de energia, assim arremessando o moleque para longe. Porém, o garoto não desistiu e decidiu voltar novamente, mas Bufeng o socou, o jogando para cima e começou a atacá-lo de todos os lados possíveis, até que por fim o jogou no chão. No entanto, Chen não desistiu e determinado a lutar mais uma vez, e enquanto exalava uma aura flamejante, ele atacou mais uma vez. No entanto, Bufeng se esquivou e fez o seu braço desaparecer, e enfim o afastou. Felizmente, o Wang Ling o pegou e Chen percebeu que sua mão havia sido restaurada naquele instante. Achando isso interessante, Bufeng tentou socá-lo, mas o Wang se manteve firme e o garoto caminha em direção a Su Ring e entrega uma rosa para ela, deixando todos completamente chocados com sua calma. Quando a instrutora She os leva de volta para a escola, Wang Ling revelou que pretendia encontrar alguns macarrões crocantes limitados que apenas tinham naquela escola. No entanto, Jing Liwing, que é a líder dos assassinos, estava os espionando e esperando seu momento para atacar. De repente, Bufeng aparece atrás dela e exigiu saber quem ela era. Ela disse que era do departamento de limpeza, e ele disse que ela era a pior mentirosa que o mundo já viu. Mas, mesmo assim, ele pensou que ela era a nova Mona Lisa e ofereceu algumas rosas para ela. No entanto, ela disse que prefere os caras mais novos. Ela prefere o novinho, pai. E o rejeitou, dizendo que seu rosto não merecia ser olhado. Então, para empatar o placar, o garoto a chamou de velha Gaga, e esse foi o pior erro de sua vida. E ela rapidamente lhe deu um soco invisível, dizendo que ele nunca reconheceria sua verdadeira beleza. Por finalmente encontrar um oponente à altura, o garoto liberou sua aura escura e estava pronto para esmagá-la com seu grande poder, invocando uma enorme esfera de energia negra. Mas a garota dissipa seu poder com apenas 2 dedos, deixando Feng completamente sem reação e nocauteado. Wang Ling, que estava voltando com seu macarrão crocante, se deparou com Ling, e antes que percebesse, ela o capturou e jogou os dois no terraço, presos em cordas imortais. Quando o velho apareceu ao lado dela, ela perguntou se seria melhor jogar o Wang do telhado, mas o homem começou a puxar Bufeng em vez disso. O amuleto de Wang estava prestes a se romper, e a espada espiritual começou a avisá-lo sobre a destruição iminente. Enquanto isso, relâmpagos trovejavam nos céus, e ferozes ventos sopravam as árvores ao redor. No entanto,
Quando Wang Ling não conseguiu recuperar a consciência, o espírito gritou com ele, dizendo que o macarrão entraria em promoção no dia seguinte. E ao ouvir isso, o Wang Ling voltou a si. E o velho deu à garota um pedaço do cabelo de Feng, enquanto ela estava se infiltrando na escola com feitiço de disfarce. Os instrutores estavam debatendo sobre todo o ocorrido. De repente, Bu Feng entrou no escritório e disse que Wang havia sido sequestrado, mas eles não perceberam que na verdade era Liu Ying que havia se transformado, usando feitiço de disfarce. No telhado, o homem disse a Bu Feng que sua mestra apenas pretende pegar emprestado sua forma por poucas horas e não irá executá-lo. Desesperado para mudar sua sorte, Feng se ofereceu para se juntar à facção deles e pediu para ser liberado. Mas o velho disse que ele era muito idiota para seu próprio bem. No entanto, quando ele decidiu xingar o homem lançou uma luz penetrante no chão diante dele, e Feng e Wang Ling perceberam que esse cara era extremamente forte e só estava escondendo seu verdadeiro poder. Ao mesmo tempo, o falso Feng continuou sua história de merda sobre como ele conseguiu escapar, enquanto Wang foi arrastado para longe por Liu Ying. E ouvindo essas palavras, Xie disse a eles que Liu Ying era a líder da facção das sombras, estava tentando eliminar Su Ring. Sob o comando de Tang, Isabel começou a procurar a presença de outra força espiritual dentro da escola, e assim que descobriu o paradeiro deles, os seguranças de Su Ring se esgueiraram em cima dela e a empacotaram. Determinada a mantê-la longe da ameaça, o chefe da segurança disse a eles que a segurança de Su Ring era sua prioridade e que a aniquilação dela os deixaria desempregados. No entanto, Su Ring voltou tendo nocauteado todos os seus seguranças e disse que Wang era seu amigo e que nunca iria abandoná-lo, nem por todo o dinheiro deste mundo. Ela disse que não dava a mínima para Liu Ying e só se importava em salvar seu amado. No telhado, enquanto o homem estava pronto para acabar com ele, Bu Feng começou a gritar por socorro como uma criança desesperada que já tinha molhado as calças. O homem levantou o pé e sacudiu o prédio inteiro, deixando Bu Feng inconsciente. Ao mesmo tempo, Su Ring e seus seguranças começaram a correr em direção ao prédio e observaram Wang Ling erguida em uma cruz. Enquanto os seguranças se aproximavam em sua espada voadora, eles tentaram desviar de várias explosões, e um tentou liberar seu poder, mas explodiu instantaneamente. Antes que os outros se aproximassem, um raio de luz os derrotou, criando bolas de fogo no céu. Procurando revelar seu próprio poder, o velho dirigiu uma luz para os céus, que se espalhou em um grande círculo e começou a convocar um poderoso exército de cavaleiros amarelos. Mas quando eles começaram a atacar, Su Ring lançou um poder que destruiu o círculo. Enquanto ela estava no ar com as suas espadas ao redor, ela cortou os cavaleiros e tentou impedir as espadas flamejantes, e o velho pensou que ela logo encontraria seu destino. Em pouco tempo, ela foi pega em uma poderosa força e começou a cair em direção ao chão. Mas isso não era nada mais do que Wang Ling prevendo o futuro. E depois que Bu Feng foi jogado no andar de baixo, ele decidiu se libertar e fez Yue levar o crédito por salvá-lo. Quando o apoio chegou, um deles perguntou a Wang se havia alguém desaparecido, mas ele disse que não havia ninguém, esperando manter Bu Feng longe até que sua participação fosse cancelada na competição. Então ele disse ao seu espírito para mantê-lo escondido até que fosse removido. No entanto, no dia seguinte, quando eles estavam prontos para a competição, Wang viu o falso Feng na fila e notou tudo logo de cara. Depois que a instrutora anunciou o início da competição, os alunos começaram a entrar nos cristais. O pai de Wang começou a correr na esperança de mudar o selo de seu filho antes que ele rompesse, mas quando chega, percebe que era tarde demais, pois Wang Ling já havia desaparecido. Antes de chegar ao sistema do mundo, o time adversário percebeu que Su Ring e seu grupo se separaram por toda a ilha na esperança de adquirir os altares diante deles. Porém, quando perceberam que a presença de Wang não podia ser sentida, Lang Fei se ofereceu para destruí-lo e saiu correndo. Enquanto Lang corria pela floresta, Gu Hao apareceu e decidiu segui-lo, pensando que poderia enfrentá-lo. Chen Hao ouviu do sistema que o time adversário começou a tomar os altares, na esperança de aumentar a pontuação. Ele tentou correr em direção ao seu próprio altar, mas um corte apareceu no seu rosto e um vento poderoso jogou as folhas ao redor dele na hora que ele chegou na árvore. Imaginando como ele iria reivindicar o altar,
Isabel apareceu atrás dele, reivindicando o altar para ela mesma. Com Shen pronto para a batalha, ele disse a ela para dar seu melhor, mas antes que percebesse, ele estava preso lá dentro em uma teia mágica e começou a se bater graças ao feitiço de Isabel e bater com a cabeça no chão. Ao mesmo tempo, o falso Feng conseguiu desviar da besta e invocou um raio antes de atacar o cachorro com um golpe. Depois de perceber que sua força espiritual foi drenada, ele escapou por pouco e decidiu ir embora antes que perdesse todos os seus poderes. Por outro lado, Liang encontrou Wang Ling no chão e pensou que seu dever de reivindicar o altar não poderia ser mais fácil. No entanto, Wang Ling conseguiu se levantar, então Ling sacou sua espada e estava pronto para acabar com ele, mas um feitiço veio em sua direção. Ele cortou e descobriu que Gu Hao estava determinada a acabar com ele. Liang atacou Gu Hao e eles começaram a colidir suas espadas em uma disputa de força. Ao mesmo tempo, Su Ring tentou reivindicar o altar da água, depois de perceber que seu time estava perdendo. Felizmente, ela conseguiu escapar da espada voadora, jogando fora a sua própria. Ela se transformou em um espírito de água, e Teng apareceu diante de seus olhos com seu próprio espírito. Teng tentou persuadir Su Ring a abandonar seu time de perdedores, mas ela disparou contra ele e direcionou seu espírito para a frente. Mas quando ela se levantou como um dragão de água, o espírito de Teng a dissipou no mesmo instante. Enquanto ela se restaurava, Su Ring percebeu que o time adversário havia abdicado o outro altar. Então perguntou como Teng foi capaz de ver cada parte de toda a ilha. Então ele disse a ela que eles haviam hackeado o sistema antes da competição e estavam usando o site. Naquele momento, Su Ring descobriu que Shen havia sido derrotado e que seu altar havia sido roubado pelo time adversário. Ela dissolveu seu espírito de volta na espada e estava pronta para atacar Teng. No entanto, ela percebeu que Teng havia liberado seus poderes de neve e começou a lançar uma camada de gelo sobre a água. Com seu tempo se esgotando, ela correu em sua direção, quebrando o gelo, mas o espírito de Teng lançou um grande vento para afastá-la. No entanto, ela conseguiu lançar kunais antes de iniciar uma batalha de espadas, e continuou em uma ponte com uma sequência de golpes implacáveis. Em um instante, o gelo explodiu ao redor de Su Ring e o falso Feng apareceu diante de seus olhos. Enquanto ele invocava uma esfera das trevas trevosas para eliminá-la, uma ventania poderosa passou na região e perceberam que havia um inimigo poderoso entre eles. Su Ring aproveitou que estavam distraídos para fugir. Sem nenhum desafiante, Teng reivindicou o altar, mas quando viu o placar, percebeu que a equipe de Su Ring estava começando a retomar os altares. Nossa, eu troquei o pop filter aqui, cara. Eu tava usando aquele de tela, eu coloquei aquele de espuma agora no meu microfone. Isso aqui parece muito um pá. Tá bonito, né? Tá bonito, é só ok, né? Momentos antes dessa reviravolta de acontecimentos, Gu Hao e Liang estavam exaustos da batalha e o nosso gordinho estava sem feitiços. Leng começou a se aproximar dele e chutou Wang por ser inútil demais para lutar. Irritado com isso, Gu Hao começou a lançar novos feitiços, mas Ling conseguiu cortá-los. No entanto, Porpeta era implacável e continuou a lançar feitiços, como se sua vida dependesse disso. Sua paixão inspirou nosso menino e os poderes dele explodiram. Percebendo essa oportunidade, o cão verde correu em sua direção e começou a sugar a energia, esperando restaurar seus próprios poderes. No entanto, Wang havia se revelado intencionalmente, já sabendo que seus poderes seriam eventualmente liberados, com o cão verde ajudando a consumir sua energia negativa. Os poderes de Wang ganharam vida e ele começou a se infundir com um cachorro, cão verde, dog, sapo. Mas Ling ainda achava que ele era um perdedor e começou a rir dele por ser esquisito. Mas Wang se aproximou dele e só com um toque ele esmigalhou a espada do cara e quando tocou seu ombro ele o jogou para os céus. Para os céus. Seu inimigo, Wang, foi capaz de recuperar o altar e em pouco tempo ele chegou no seu próximo alvo e encontrou Chen Hao desmaiado no chão. Quando acordou, Chen pensou que havia um novo inimigo diante dele e se preparou para outra batalha, mas Wang simplesmente o ignorou e enfiou sua espada no altar. Enquanto Chen Hao estava celebrando seu sucesso, o sistema anunciou que o time adversário havia readquirido seu altar e Wang percebeu que sua única chance de vencer era proteger todos os altares ao
mesmo tempo. Imediatamente ele libera uma quantidade enorme de poder, pronto para alcançar todos os altares ao mesmo tempo com sua velocidade relâmpago. Porém, Sun Ring o parou no comunicador e disse a eles que Gu Hao havia abandonado seu posto quando dois oponentes o emboscaram. Chen Hao perguntou por que ele não revidou, mas Gu Hao disse a ele que era um gordo inútil, que não tinha lugar no campo de batalha. Que isso, irmãos? Não se diminua tanto, meu mano. Não se diminua tanto, tá? Eu quero o mundo e vou pegar pra mim. Sun Ring disse aos meninos que sua única esperança de vencer a competição era tomar todos os altares ao mesmo tempo e que eles tinham que protegê-los por alguns segundos até que fossem declarados o time vencedor. Em pouco tempo, Sun Ring e Gu Hao começaram a se dirigir a um novo altar, com Sun Ring servindo como prancha de surf e em seguida o lançando na caverna. Quando ele pousou, começou a provocar seu oponente, dizendo que seu pai era um covarde e sua mãe uma piranha. Ao mesmo tempo, Sun Ring estava tentando se esgueirar na direção do altar. Quando o cara percebeu suas intenções, ele tentou correr até ela, mas Gu Hao lançou um feitiço nele. Felizmente ele tropeçou e o feitiço voou direto na menina, a jogando para longe do altar. Enquanto Sun Ring tentava se recuperar, Teng apareceu e gritou para seu parceiro proteger seu posto. Então ele começou a correr em direção a ele, e Sun Ring esperava alcançá-lo antes disso. Gu Hao desesperadamente convocou grandes pedras no chão para detê-lo, mas ele lutou para passar e sacou sua lâmina. Então Sun Ring convocou várias das suas espadas e lançou contra ele. Mas quando ela tentou utilizar sua distração, a espada de Teng apareceu e destruiu suas outras lâminas bem diante de seus olhos. E percebendo que não poderia mais lutar para abrir caminho, ela decidiu recuar. Sua mãe é uma piranha, teu pai é um covarde. Quando Teng apareceu diante dela, ele a chamou de fracassada, dizendo que seus planos falharam antes mesmo de começar, e Gu Hao decidiu se juntar a ela para dar suporte. Com o time adversário perto de retomar os altares restantes, Sun Ring percebeu que sua única esperança de permanecer na competição era reivindicar aquele altar para seu time. Por outro lado, o falso Bu Feng começou a se aproximar de Chen Hao, procurando reivindicar seu altar, mas o careca começou a desviar de seus ataques, na esperança de atrasar até que a competição acabasse. O falso Feng fica irritado e tenta provocar o garoto, chamando de fracote inútil e filho de um pai covarde. No entanto, Chen Hao se recusou a revidar, fazendo com que o impostor ficasse ainda mais irritado. Mas quando ele tentou revelar um novo poder, as orbes escuras começaram a absorver as folhas, e naquele instante ele as liberou com um vento poderoso. Chen Hao conseguiu bloqueá-los com sua espada, mas ainda sofreu vários danos em seu corpo. Enquanto ela entrava em um conflito de espadas com seu espírito, Gu Hao começou a invocar o poder de sua lâmina, e o espírito de Teng começou a desaparecer como fantasma, até conseguir derrubá-la. Com Sun Ring tendo ficado exausta, Teng disse a ela para se render, alegando que seu time era um bando de perdedores horríveis. Mas antes que ele percebesse, um pássaro flamejante apareceu diante de seus olhos, com Sun Ring tendo sacrificado sua espada espiritual para liberar o poder da lâmina de Gu Hao, na esperança de vencerem. Teng direcionou seu espírito para as chamas, mas acabou sendo consumido em um instante. Com os meninos ainda em choque, o fogo os levou para longe e explodiu o lugar. Enquanto isso, na árvore, Chen Hao estava exausto por causa de todos os ataques, mas mesmo quando o falso Feng tentou reivindicar seu altar, ele o segurou e estava dedicado a detê-lo. Mas não tendo mais forças, ele tentou segurar seu pé, então o farsante começou a bater em seu rosto e o chutou para longe. Enquanto Eng tentava se levantar, ele percebeu que mal conseguia se mover. No entanto, o garoto tinha medo de decepcionar seus amigos, e com esse pensamento, ele conseguiu se levantar novamente com um poder recém-descoberto e quebrou o escudo do farsante antes de jogar sua espada no chão. Irritada com tudo isso, a farsante se cansou de permanecer no disfarce e finalmente se revelou como Li Wing. Enquanto isso, Wang conseguiu reivindicar outro altar e começou a correr para o próximo. Quando chegou, tentou enfiar sua espada nele, mas teve medo que seus poderes se libertassem de tanta euforia. No entanto, ele conseguiu mantê-los dentro de si e começou a lembrar dos momentos calorosos com Sun Ring, o que quase liberou seu poder, finalmente se forçando a soltá-lo. Ao mesmo tempo, o placar se movia em direção à conclusão e Sun Ring segurou sua mão, assim conseguindo conter suas emoções e mantendo seus poderes sob controle. E então, ele sorriu pela primeira vez.
O sistema anunciou que eles haviam adquirido todos os altares, então Su-Ring disse ao Wang que ela estava pronta para se tornar sua esposa. Pera, o quê? Oxi! Caralho, não lembrava disso. Eu não lembrava disso não. Mas quando ela soltou essas palavras, Liu Ying a esfaqueou, fazendo com que sua alma deixasse seu corpo instantaneamente. Wang tentou segurá-la, mas ela desapareceu diante de seus olhos, e com essa percepção, suas correntes quebraram em uma explosão terrível. Quando o amuleto desapareceu, Wang tentou dar um soco em Liu Ying, mas o cão verde congelou o tempo naquele instante. Só que a armadilha do tempo começou a quebrar, e a besta percebeu que o Wang era poderoso demais para ser parado com um rugido. Wang derrubou Liu Ying com um soco poderoso, então ela tentou revidar e lançou uma explosão feroz nele e acertou com chutes implacáveis, seguido com ataques contínuos. Mas ele quebrou os dentes dela com um golpe eletrizante que quase a lançou para o espaço. Com um rugido poderoso, ele começou a bater nela como se... Ela parecia um trapo, velho. Essa, não consegui pensar em outra coisa. Ela parecia um trapo. Porra, tava apanhando pra caralho, tá? E então decolou para o céu com um soco mais poderoso, jogando através de uma rocha. E quando ela caiu no chão, ele seguiu com um golpe violento que destruiu o solo ao redor deles. Enquanto seus olhos brilhavam como um demônio, ele a lançou para o céu, enquanto ele invocava pedras ao seu redor. Ele a direcionou para o espaço e uma orbe negra explodiu diante dele. Pronto para finalizá-la, ele convocou seu próprio orbe escuro e voou até ela. Quando Liu Ying atingiu o chão, Wang começou a descer em sua direção e estava pronto para acabar com ela ali mesmo. Porém, quando ela disse que pretendia morrer de qualquer maneira, ele parou na hora, e ao se lembrar de Su-Ring, ele recuperou o controle e a escuridão começou a se dissipar. Mas quando ele tentou recuperá-la, ele percebeu que ela não voltaria à vida. Então o cão verde diz a ele que o golpe de Liu Ying havia separado o seu espírito do corpo, e que uma vez que fosse libertada do congelamento temporal, ela morreria instantaneamente. Wang estava com medo de perdê-la e ofereceu desistir dos seus próprios poderes para que ela voltasse à vida. Mas a fera lhe disse que a única solução era reiniciar o mundo e que sua habilidade especial era apenas controlar o tempo. E assim que falou essas palavras, Wang sugeriu que eles voltassem ao passado para que pudessem mudar o futuro. Imediatamente ele começou a convocar a grande força sobre o céu e não quis ouvir quando a besta verde lhe disse que mudar o futuro era contra as leis da natureza e que ele poderia perder todos os seus poderes como consequência. Não ligando para isso, o garoto se fundiu com a besta e uma luz poderosa desceu do céu, dando início à sua jornada de distorção temporal. Dentro do novo mundo, Wang chegou à escola em seu primeiro dia de aula no ano letivo e foi parado por dois veteranos assim como no início. Porém, quando eles pediram dinheiro para protegê-lo e o empurraram no chão, Wang pensou que Su-Ring viria resgatá-lo novamente, mas Chen Hao deu um soco no queixo do valentão, e quando o segundo tentou derrubá-lo, Gu Hao nocauteou com sua arma de veneno. E depois que se apresentaram, Wang tentou oferecer seu dinheiro, mas eles recusaram. Dentro da classe, Wang pensou que Su-Ring estava prestes a olhar para ele e ficou animado, mas a garota não era ela. Quando voltaram da escola para casa, Wang viu Su-Ring dentro de um carro e começou a persegui-la. Mas quando chegou ao semáforo, Wang correu para olhar lá dentro, mas descobriu que a menina não era Su-Ring. E o menino não havia percebido que o seu feitiço havia criado um mundo totalmente novo, e enquanto ele extraía energia das suas luzes, as rochas começaram a subir. Enquanto isso, dentro do submundo, um homem apresentou Su-Ring para a Rainha Demônio, mas depois de perceber que ela era amante de Wang Ling, ela saiu correndo e prometeu trazê-la de volta à vida. Então ela ativou seu dispositivo e o espírito dela voltou para seu corpo, e assim foi restaurado mais uma vez. 怎么回事？你是谁？ Esse anime é uma grande paródia, velho. Meu Deus, mano. Ao mesmo tempo, no novo mundo, o Wang tentou dizer aos amigos que já tinha passado por isso antes e com uma garota especial. Mas Chen Hao disse a ele para parar de sonhar, porque ele era feio demais para ter garotas. Enquanto isso, no mundo real, o espírito da espada de Wang disse a Su-Ring que seu mestre havia criado um novo mundo na esperança de se reunir com ela, e que a Terra questão desapareceria se o Wang continuasse drenando o planeta. Então ele sugeriu que ela tentasse resgatá-lo antes que fosse tarde demais. Enquanto isso, Wang Ling estava cavalgando na roda gigante com seus camaradas, mas ficou triste porque Su-Ring não estava ao seu lado. No mundo real,
Su-Ring decide resgatá-lo junto com o espírito, transformada em espada. Enquanto ela avançava nos céus, ela começou a desviar de todas as explosões vindas em sua direção, até que conseguiu esfaquear o Wang, congelando em seu encantamento. Quando ele viu a flor dela em sua mão, ele disse a seus amigos que ele tinha que retornar à sua realidade. Naquele momento, o encantamento quebrou e Su-Ring foi capaz de puxar o Wang para fora. Quando eles finalmente se reuniram e voltaram ao passado, Chen Hao estava enfrentando o falso Feng e jogou sua espada fora. No entanto, quando o sistema anunciou que a equipe de Su-Ring estava começando a assumir a liderança, Liu Ying estava cansada de se esconder e decidiu acabar com o careca. Mas a força repentina de Wang a nocauteia, então ele enfia sua lâmina no altar e eles são declarados vencedores. Com sua vitória, Su-Ring começou a correr em direção ao Wang, mas o grupo de repórteres apareceu para arruinar seu reencontro. Depois que Su-Ring resgatou o Wang de seu encantamento, ele percebeu que havia perdido sua habilidade de preparação. Então a besta disse a ele que essa era a punição por destruir o mundo. Wang perguntou se poderiam retornar ao seu próprio mundo. Então o Cão Verde disse que só conseguiriam se revertesse o tempo, mas como consequência, Su-Ring perderá suas memórias. A mesma pensou que esse era um sacrifício digno para restaurar o mundo e disse ao Wang que ela ficaria ao seu lado para sempre, alegando que seu amor era capaz de transcender o tempo e espaço. E assim, eles voltaram ao passado. Após a vitória do torneio, o pai do menino finalmente consegue encontrá-lo para colocar outro selo nele. O sapo barracão explica que a partir do momento que ele voltar a usar o selo, suas emoções serão contidas novamente e o relacionamento que possui com a menina será algo comum e sem importância. No entanto, o menino revela que está de bem com isso e que tudo que deseja é a paz mundial. Não, calma aí. Paz mundial, cara. Tu cria uma nova existência, um novo mundo. E depois tu consegue salvá-la. Tu diz que tu quer a paz mundial, teu problema é outro, amigo. Porra, o que tu quer está de veras flácido. Caralho. Como assim, véi? Como assim, irmão? Porra. No dia seguinte, o Wang se retirou para o seu silêncio habitual e estava começando a odiar sua vida novamente. Quando a docente chegou, ela disse aos alunos que eles fariam outro teste de força espiritual e que qualquer aluno que não estivesse na fase intermediária seria expulso da classe elite. Com medo de que o Wang fosse reprovado em seu próprio teste, Su-Ring lhe disse que lhe daria toda a sua energia dentro dela para que ele alcançasse sua fase intermediária, e Chen Hao estava prestes a acabar com sua vida. No entanto, o Wang achou que precisava economizar suas forças e desapareceu da classe. Enquanto isso, dentro do banheiro, Gohal começou a sugerir que eles criassem pílulas da fundação e aumentar suas energias espirituais para o teste. Com medo de falhar com seu pai inútil, ele começou a implorar por seu apoio. Sendo assim, eles foram atrás do Cão Verde para acompanhá-los nessa missão. Quando o teste estava prestes a começar, o instrutor decidiu dar aos alunos uma demonstração de sua própria energia espiritual. Imediatamente, nuvens escuras começaram a se formar acima dele e um poderoso raio o atingiu, soprando uma ventania através do campo. Quando a poeira baixou, o professor disse a eles que a única maneira de passar no teste era sobreviver ao raio. Depois que o primeiro aluno foi completamente tostado, Su-Ring pensou que o Wang Ling sofreria o mesmo destino e percebeu que ele não estava à vista. Ao mesmo tempo, dentro de uma classe, Gohal estava cozinhando secretamente as pílulas de fundação, mas de repente percebeu que a instrutora She estava indo em direção a eles. Ele começou a surtar, então Wang o encharcou com um balde de água. Quando ela chegou, eles fingiram que estavam secando as roupas molhadas. A véia começou a gritar com eles, ameaçando os expulsar da escola se os pegasse matando aula. Gohal disse a ela que eles haviam caído numa piscina e estavam apenas tentando secar as roupas. Mas ela pensou que Go era um mentiroso miserável e decidiu verificar por si mesma. Quando ela começou a se aproximar dele, o cão Pidão investiu contra ela, mas ela o nocauteou. Quando ela olhou dentro da fornalha, ela viu suas meias fedorentas e crocantes lá dentro e não quis saber o que havia dentro delas. Com os meninos sozinhos,
sozinhos, Wang perguntou onde Gohal havia escondido as pílulas. Ele então diz que as havia engolido, e naquele instante ele começou a liberar seus poderes de Super Saiyajin. Só que enquanto as pílulas eram digeridas, seus poderes ficaram fora de controle e ele começou a expandir como se estivesse prestes a explodir. Mas o Wang lhe deu um tapa, fazendo ele voar pela sala até murchar como um pequeno balão. Quando ele acordou, descobriu que estava sendo convocado para o teste, então se apressou, na esperança de utilizar suas pílulas de trapaça. Mas logo percebeu que as pílulas estavam completamente arruinadas e perderam sua capacidade de aprimoramento. Felizmente, enquanto liberava seu poder, sua energia espiritual atraiu um raio poderoso, ao qual ele conseguiu resistir. Caralho, minha voz tá linda hoje, bizarro. Quando foi a vez de Wang, o docente lhe deu um capacete, esperando que ele fosse queimado até ficar crocante. Mas quando Wang convocou seu próprio poder, uma grande nuvem começou a se formar no céu e um raio desceu sobre ele. Quando a nuvem se expandiu sobre toda a cidade, um vento terrível soprou tudo à vista. Com a cidade prestes a ser destruída, o professor tentou desligar o aparelho, mas a luz começou a se apagar ao redor da cidade e a força espiritual do universo continuou caindo. Enquanto os alunos se juntavam ao professor para desligar o plug, Wang decidiu jogar sua espada para Sun Ring, e quando ela pegou, eles surgiram dentro de um novo mundo. Então ele disse a ela para destruir o sistema com sua espada. Sendo assim, ela cortou o fio com uma lapada seca, e o corte atravessou o campo, destruindo o solo e abrindo o mar. Enquanto Wang parecia ileso, o instrutor ficou perplexo, se perguntando se ele era de um planeta diferente. Só que uma coisa que ninguém percebeu é que a força da sua espada havia aberto uma fenda no espaço, levando à dimensão infernal, onde as feras esperavam por esse momento. Algumas semanas depois, dentro da sala de aula, a instrutora apresentou uma nova aluna, exatamente, mas a mulher disse que veio para eliminá-la, e enquanto ela desenhava seu arco mágico, ela disse a Liu Ying que aniquilá-la era sua punição por não ter conseguido acabar com Su Ring, e dá um tiro de advertência que machucou seu rosto. Naquele momento, o Wang e os outros começaram a cair em direção ao fundo, e o garoto se desculpou por interromper a conversa delas. No entanto, antes de se transformar em panquecas, Wang convocou um buraco no chão, que os levou até uma câmara secreta. Quando começaram a olhar ao redor, avistaram uma foto de uma senhora e perceberam que ela era Yu. Ao mesmo tempo, no abismo, Yu começou a acusar sua irmã de roubar sua posição como líder da facção das sombras há 10 anos. Quando o sapo demônio invadiu a cidade, ela infelizmente foi expulsa de um avião e atraída para o portal onde trabalhou como secretária do Lorde Demônio. Ela acusou Liu Ying de atacar o avião na esperança de roubar sua posição e separá-la de seu amado. Então disse que acabar com ela seria uma recompensa adequada por sua traição. Mas quando ela disparou uma flecha, o instrutor apareceu para salvar Liu Ying. Ele diz que Liu Ying nunca atacou o avião, porque há 10 anos, quando o portal místico se abriu sobre a cidade e o sapo demoníaco começou a consumir a força espiritual de todos, o Wang apareceu para derrotá-lo com uma explosão. Essa explosão atingiu o avião que estavam. No entanto, antes de cair, o Wang os salvou com seus poderes. Mas, infelizmente, Yu foi separado de seu amado e entrou no portal. Só então percebeu que o professor era o amor de sua vida. Yu disse a ele que ela sentiu sua falta e desejava permanecer ao lado dele para sempre. Ele disse que a esperou desde que ela desapareceu e esperava desenvolver um enredo muito forte essa noite. Papai, pra cima deles, pra cima dela, professor. Então eles começaram a se beijar na frente da sua pobre irmã presa, que desejou estar morta ao invés de assisti-los. Ao mesmo tempo, na câmara, Wang e os outros perceberam que aquele lugar pertencia ao professor, que estava em busca do amor de sua vida, e esperavam que ele se reunisse com ela para sempre. Alguns dias depois, Wang e seus amigos chegaram a uma loja de espadas, na esperança de comprar uma espada nova. Quando eles encontraram Lin, ela disse que trabalha na loja e que seu dever era reparar as espadas. Enquanto eles a observavam fazer seu trabalho, Sun Ring perguntou se ela era órfã. Então, nossa, que babaca, mano. Tipo, porra, que maldade, velho.
Insensível, pô. Su-Ring perguntou se ela era órfã. Então, ela disse que cresceu sozinha e tinha apenas sua espada espiritual como companheira. Ela disse que quando completou 8 anos, sua espada espiritual se cansou de ver sua cara feia e decidiu fazer uma pausa. Porém, Lin esperava vê-la novamente e assumiu o dever de consertar espadas desde então. Quando eles perguntaram por que ela não havia comprado uma espada nova, ela disse a eles que não tinha dinheiro para comprar uma, porque gastou todo o seu dinheiro com criptomoedas e aprendeu com o Chico Coin. E quando soltou essas palavras, Tang apareceu diante de seus olhos com seus capangas e disse que ela era a serva mais inútil do mundo. Quando Gohal perguntou se eles queriam ser chutados novamente, Tang disse a ele que eles apenas pretendiam reparar suas espadas e ordenou que seus capangas a entregassem. Com Lin oprimida pelo número de espadas, Su-Ring tentou contratá-la durante o dia inteiro, mas Lin estava com medo de perder o emprego, já que ninguém iria alimentá-la se ela fosse demitida. Então, ela aceitou reparar as espadas. Quando o grupo começou a sair, Su-Ring sugeriu que eles comprassem uma nova espada para Lin, mas Gohal pensou que ela ficaria muito envergonhada de aceitar. Então Wang sugeriu que eles forjassem uma nova espada para ela. Naquela noite, eles decidiram se esconder dentro da loja como pequenos sorrateiros até que ela fechasse. Depois que perceberam que estavam sozinhos, Wang decidiu mostrar a eles o projeto para a lâmina. Em pouco tempo, eles começaram a executar os itens espirituais no sistema. Quando terminaram, eles jogaram na fornalha e esperaram a espada cozinhar. No dia seguinte, com um grupo reunido, Su-Ring decidiu dar a Lin a nova espada e o careca disse que foi o presente deles para ela. Satisfeita com este presente, ela disse a eles que a espada era a arma mais especial que já havia recebido. Porém, Tang apareceu naquele momento e decidiu desafiar Lin para um duelo. Com Wang e seus amigos tendo chutado seu traseiro na competição, ele esperava destruir sua amiga em troca. E então, Lin aceitou o desafio. Enquanto eles se preparavam para o duelo, Tang desembainhou sua espada e convocou seus poderes de gelo antes de cortar um tronco de madeira ao meio, tentando destruir o psicológico da garota. Ele lançou uma forte neve em direção a ela e cortou a madeira em um flash, mas quando ele tentou acabar com ela, ela o parou com sua espada. Naquele instante, eles surgiram em uma dimensão mística e perceberam que estavam dentro do sistema solar. Quando a espada de Lin ganhou vida, ela tocou a espada de Tang e começou a drenar sua força vital, devorando sua alma, o deixando igual um cadáver caquético. Mas a lâmina de Wang quebrou sua espada, conseguindo salvá-lo antes que ele fosse de Sekai. No dia seguinte, na escola, Su-Ring se encontrou com Wang enquanto ele tentava comer seu macarrão crocante de lei e bateu em sua cabeça como um sinal de uma mensagem secreta de amor. Mas Wang era idiota demais para perceber essa oportunidade e apenas a viu sair. Naquela noite, seus amigos decidiram segui-lo até a escola, mas a garota ficou desapontada por não ter o Wang só para ela. Enquanto eles caminhavam pela escola, o careca disse aos outros que ele é um filho da puta destemido e decidiu liderar o caminho para provar suas palavras. No entanto, quando ele esbarrou em Lin, ele imediatamente se borrou inteiro e saiu correndo de medo. Enquanto isso, no abismo, Liu Ying conseguiu controlar a flecha e a direcionou para começar a bater nas correntes. Eventualmente, ela rasgou o selo e continuou fazendo a mesma coisa até que elas finalmente quebrassem, permitindo que Liu Ying ganhasse sua liberdade. Enquanto se perguntava como espancaria sua irmã, ela viu um buraco na parede diante dela e percebeu que ela apenas tinha que nadar para sair. Ao mesmo tempo, os dois amigos terminaram seus afazeres, mas quando começaram a sair, notaram que um fantasma estava fazendo um barulho e estava vindo do banheiro. Quando Gohal decidiu dar uma olhada, de repente a água jogou na frente dele e o calvaço desmaiou depois de se borrar inteiro novamente. E quando Wang e as meninas chegaram, ele viu Liu Ying enquanto ela tentava sair e imediatamente a mandou de retro. Como os dois ainda estavam inconscientes, eles decidiram colocá-los em uma sala privada e colocaram feitiços sobre eles para ajudar a recuperar sua consciência.
Su-Ring pensou que essa era a oportunidade perfeita para ter o Wang só para ela, mas quando sua espada espiritual disse a ele que Liu Ying estava tentando escapar novamente, ele saiu para procurá-la. Enquanto isso, Liu Ying estava dentro de um elevador e planejava sua vingança contra seus inimigos. No entanto, quando o elevador abriu, Wang imediatamente a jogou no chão, mas ela conseguiu encontrar seu alvo e observou o casal caminhar pela escola. Enquanto olhavam para um espelho, Su-Ring começou a dizer ao Wang que o espelho era um portal místico que levava do mundo humano para um mundo diferente e que poderia levar ao espaço sideral com o feitiço certo. No entanto, antes que ela pudesse começar a ler suas falas de amor, Wang foi socado até a parede e Lin apareceu diante de seus olhos, tendo sido possuída por um demônio. Quando Su-Ring convocou sua espada, Lin a amarrou com o feitiço das sombras e a lua começou a ficar vermelha. O demônio disse a ela que ele pretende abrir o portal para o mundo dos demônios e iria selá-la lá dentro para sempre. Quando a lua ficou totalmente vermelha, o portal então se abriu, levando para o mundo dos demônios. Mas quando ela atraiu Su-Ring em direção ao portal, Liu Ying veio voando em direção a eles e estava determinada a acabar com ela. Felizmente, Wang apareceu bem a tempo de salvá-la, fazendo com que Liu Ying atacasse Lin com um golpe mortal que jogou o demônio no portal, quebrando o espelho instantaneamente. Enquanto Liu Ying ficava irritada com seu fracasso, Wang a socou direto na parede, a silenciando para sempre. Com a paz restaurada, ele decidiu olhar a carta de Su-Ring e ficou satisfeito por ela ainda estar viva. Algumas semanas depois, Wang e seus amigos chegaram à casa da família de Su-Ring para vê-la, mas perceberam que sua fazenda de $1 milhão estava começando a se deteriorar. Enquanto isso, dentro da caverna da família, Gohal decidiu perguntar a Su-Ring se seu pai inútil havia apostado seus bens no tigrinho. Ai, tigrinho, de um vlog. Mas ela disse a ele que a perda de energia espiritual do universo fez com que sua fazenda começasse a murchar, e disse que sem a energia espiritual seria melhor eles abandonarem a fazenda. Quando a mãe dela apareceu, ela disse a eles que a fazenda era a única herança da família e prometeu nunca desistir de tentar recuperá-la. Encorajada por suas palavras, o pai dela lhes disse que eles começariam a replantar assim que a energia espiritual fosse restaurada. Naquela noite, depois de fazer o jantar, Wang perguntou a ela como eles poderiam restaurar a fazenda, só que ela disse a ele que seria melhor abandoná-la. Ela disse que a terra estava perdendo água desde que a força espiritual começou a desaparecer, e assim que secasse, sua fazenda nunca mais seria restaurada. Ela agradeceu por sua oferta de ajuda, mas disse que preferia cuidar dos seus próprios negócios. Naquela noite, no trem, enquanto Wang e os outros voltavam para casa, eles descobriram no noticiário que a família de Su-Ring pretendia vender sua fazenda para a família inútil de Tang, e que Su-Ring e Tang estariam selando um pacto de sangue, confirmando seu casamento. Com o grupo em estado de choque, eles pensaram que a família de Su-Ring deve ter sido forçada a entrar no acordo, e convencido que isso levaria à sua desgraça, Wang sugeriu que eles arruinassem o acordo antes de ser concluído. Então, no dia seguinte, Wang e seus amigos voltaram para a casa da família dela, prontos para a batalha. E então se depararam com a equipe de Tang e ameaçaram esmagá-los como um copo de plástico. Ling disse que eles haviam retornado para vingar sua vingança na competição. E enquanto o careca atacava ele, uma explosão ocorreu na floresta. Gohal correu na frente e tentou acabar com o Jin, mas foi preso por um feitiço de Isabel. Antes que Liang pudesse acabar com o careca, Lin lançou seu próprio feitiço para libertá-lo, permitindo que ele contra-atacasse. Enquanto Gohal colidia lâminas com Jing, Isabel se perguntou como os meninos foram libertados. Lin começou a correr até ela, mas a garota fugiu. Ao mesmo tempo, Wang estava correndo em direção à caverna, na esperança de chegar até lá antes que o pacto fosse formado. Dentro da caverna, Tang e Su-Ring estavam prontos para selar o pacto. Imediatamente, o garoto mordeu o dedo e imprimiu seu sangue no papel, dizendo à garota que estava ansioso para tê-la como sua nova esposa. Quando ela tentou se cortar, Wang apareceu para impedi-la e começou a fugir com o amor de sua vida. Ele disse a ela que tinha vindo resgatá-la desse acordo maldito e que deseja ficar com ela para sempre. Mas quando eles voaram para longe da caverna, o pai dela apareceu do lado de fora, dizendo a ela que o
acordo era a única solução para salvar a fazenda. Ouvindo suas palavras, ela largou a mão do garoto e disse a ele que já havia prometido selar o pacto. Ela disse que depois que eles deixaram a caverna no dia anterior, o pai de Tang chegou e se ofereceu para investir na empresa deles em troca de um pacto de sangue com Tang, porque ele era inútil demais para encontrar uma esposa. O pai dela imediatamente concordou com o acordo e sua mãe disse que era a única esperança de sobrevivência. Seu pai disse a ela que concordar com a oferta salvaria sua família falida de permanecer falida e manteria a família nos negócios. Suas palavras a fizeram perceber que sua família falida estava sem esperanças e que eles não prestam pra nenhuma. Então ela disse ao Wang que era o seu dever manter a família unida e disse que estava disposta a sacrificar sua própria felicidade para se casar com aquele malvado nojento. Então ela começou a retornar para a caverna. Quando Wang e os outros estavam saindo, ele notou uma presença misteriosa dentro do lago. Quando decidiu olhar o que era, ele acabou puxando um verme estelar gigante que estava sugando toda a força espiritual ao redor da fazenda. Determinada a impressionar sua cremosa, Wang tentou retirar o verme e seus amigos decidiram ajudar. E conforme a memória de Su Ring ficava mais forte em sua mente, Wang liberou uma chama dentro dele, fazendo com que ela subisse alto no ar. Ao mesmo tempo, na caverna, Su Ring estava pronta para firmar o pacto, mas de repente, o verme explodiu diante de seus olhos e a água começou a jorrar do solo, restaurando a vida da fazenda. O pai de Tang tentou persuadir a garota a assinar o acordo, mas o segurança disse a ela que o negócio da família estava começando a crescer novamente e eles perceberam que o pai de Tang poderia ir pro c****.